Ai, meu Deus do céu. Liderança, a chave para equipes de alta performance. Eu quero chamar a minha grande amiga que recebeu o convite da Contimática e aceitou na hora, Vitória Reis. Palmas, faz barulho para ela aí, pessoal. Seja bem-vinda, Vitória. O palco é todo seu. Ai, que responsabilidade. É nada, você é de boa. Olha só, já passa seu Instagram pra galera seguir você agora. Que ali Deixei um QR Code para eles se conectarem comigo no LinkedIn, hein? Então eu tô queimando a largada? É isso? Então beleza. Obrigado, minha amiga. Obrigado por aceitar nosso convite, Imagina. Tá bom? Vamos lá? O passador. Tá por aqui, ó. Já vou deixar Obrigada. até sua aguinha no esquema aqui. Ó, porque aqui é atendimento VIP. Tá vendo, Anderson? Olha só. É por isso que eu volto, tá vendo? Valeu, Vi. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu fiquei com o horário mais difícil, né? Que agora eu preciso me desdobrar para ninguém dormir enquanto eu falo. Mas tudo bem. Muito prazer, eu sou a Vitória Reis. Para onde que eu passo? Ah, tá. Já descobri. Pera. Para onde que eu passo o slide, gente? Tá. Foi. Eu sou a Vitória Reis, eu sou consultora de RH e sou cofundadora do RH IDP Juntos Academy. Então, hoje eu atendo tanto empresas quanto profissionais que querem aprender a se destacar no mercado de RH e de departamento pessoal. Eu vim do DP de um escritório contábil, então eu conheço as maiores dores dentro do escritório, principalmente na área do DP, e eu venho tentando mudar as empresas por meio das pessoas. Muitas vezes a gente é colocada numa posição de liderança sem estar pronto. Ou muitas vezes até mesmo sem querer. Então a gente acaba se frustrando e não conseguindo atingir a alta performance da nossa equipe. Isso faz com que a gente não tenha os resultados que a gente espera. Então hoje eu vim falar um pouquinho com vocês como e quais características a gente precisa ter como líder para ter alta performance da nossa equipe. Quando a gente fala de equipe, de gestão de pessoas, eu acho que é a tarefa mais difícil de um líder. Porque as atividades, elas têm o que é certo e o que é errado. Então, quando eu era do DP, eu tinha que fechar a folha certo de um jeito. Se não estava daquele jeito, estava errado. Agora, quando a gente fala de pessoas, é tudo mais difícil. Porque as pessoas são diferentes. Elas têm habilidades diferentes, sonhos diferentes, comportamentos diferentes. E nós, como líderes, precisamos entender tudo isso para conseguir extrair o melhor de cada pessoa. E, consequentemente, trazer mais resultados para a nossa empresa. Afinal, quem aqui é uma equipe ainda? É sozinho. A gente também vai entender como a gente pode nos motivar também. É a realidade de muitas pessoas. Eu já tive o prazer de liderar algumas pessoas, mas a maior parte do tempo eu sou uma equipe, e o que também não é fácil. Hoje eu tenho uma sócia. E alguém aqui tem sociedade? Trabalha em sociedade? Perfeito, obrigada. É difícil também, porque é um casamento a sociedade. Eu brinco com a minha sócia que eu casei com ela e com meu marido na mesma época. Então, são duas coisas que eu tive que aprender a levar para a gente conseguir e fazer dar certo o nosso negócio. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é por que algumas equipes atingem resultados extraordinários e outras elas ficam à mercê da sorte. Muitas vezes porque nós, como líderes, não estamos sabendo gerir bem aquelas pessoas. E muitas vezes a gente terceiriza essa culpa, que é a nossa. E aí eu gosto muito de trazer uma analogia com futebol. Quando o seu time está perdendo, começa a perder com frequência, perde campeonato, cai de tabela, quem é a primeira pessoa que é demitida? É o técnico. A responsabilidade é dele. Por mais que os jogadores que estão em campo é quem faça as jogadas, ele tem que observar, ele tem que ouvir e ele tem que montar estratégias. Dentro da nossa equipe, a mesma coisa. Só que, infelizmente, às vezes a gente terceiriza essa culpa. A gente demite o colaborador e às vezes nem era a hora. Claro, também tem a hora que a gente precisa desligar. Mas às vezes não era o momento. Nós erramos. E aí a gente tem que ter essa consciência também.
Um ponto importante sobre a liderança é que muitas vezes as pessoas veem o bônus, mas não vê o ônus disso, também não é fácil. Então, hoje eu trouxe aqui, primeiramente, o que é uma equipe de alta performance? Muitas pessoas falam que ter uma equipe de alta performance é só ter bons funcionários, que saibam executar processos e coloque eles lá e eles vão performar muito bem. E, na verdade, não é assim. Quando a gente fala de performance, a gente também fala de motivação. E quando a gente fala de motivação, está muito ligada a um propósito. Eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que fica, nossa, acordei hoje, que motivação para preencher uma planilha. Ou, nossa, que motivação que eu acordei para recalcular aquela guia que meu cliente não pagou pela 5ª vez e eu vou ter que refazer. Dificilmente. Então, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Então, o primeiro ponto é, o que é uma equipe de alta performance? É um grupo de pessoas que têm habilidades diferentes e que juntas elas entregam mais do que a média. Ela entrega mais do que a maioria. E eu acho que todo mundo aqui queria ter uma equipe que entrega bem, que entrega bons resultados, que bate metas. E para isso a gente precisa levar em consideração algumas características. A primeira é clareza de objetivos e de papéis. O líder precisa deixar muito claro para cada colaborador qual o papel dele, quais responsabilidades ele tem. Se ele faz uma atividade certa ou errada, qual a responsabilidade dele? A gente tem que trabalhar com metas, porque se eu não medir nada, se eu não tenho meta, como que eu vou saber se minha equipe está entregando muito resultado a pouco? Eu não estou medindo nada. Só que as metas elas precisam ser claras e atingíveis. Eu trabalhei numa empresa, inclusive foi a minha primeira empresa que eu trabalhei na vida. Eu tinha acabado de fazer 17 anos. E eu entrei como aprendiz. Era uma empresa de cobrança e alienação, quando a pessoa compra um financiamento de um carro e não paga, e o banco, né, pega e tenta negociar esse valor. E eu fiquei num setor chamado pré-jurídico. Era um setor que eu conferia as documentações do carro que foi apreendido, do dono do carro, da dívida dele, e isso ia para o jurídico. E aí eu era aprendiz, trabalhava das 8 às 2 da tarde. E eu não tive uma boa liderança naquela empresa, assim, mas eu comecei a perceber que no final do mês todo mundo tinha que bater meta. E eu falava, mas gente, que meta é essa? E eu falei, vou ajudar a minha equipe a bater meta. Então eu ia lá, batia o meu ponto às 2 da tarde, batia o meu dedinho e voltava para trabalhar. E isso foram várias vezes. Então, eu tentava fazer o máximo de trabalho que eu conseguia. Eu saía 3, 4, 5, 6 e meia da tarde. Então, não saía mais tarde, que na época eu fazia faculdade era complicado. Porém, eu não ganhava nada com isso. E aí, depois de um tempo, a minha liderança, acho que ela começou a perceber, e aí ela falava para mim, Vitória, quando você terminar seu expediente, vai lá embaixo no financeiro e tem um envelope para você. Aí eu fiquei toda feliz. Falei, bateu uma meta esse mês. E eu ia lá e pegava um envelope, tinha R$100 lá dentro, uma nota de 100. E eu voltava toda feliz. Agora eu falo pra vocês, até hoje eu não sei o que era a meta. Eu não sei se era por documentação entregue. Eu não sei, não faço ideia. Então, assim, isso, apesar de eu me esforçar, era meu primeiro emprego, que a gente quer mostrar serviço, a gente quer crescer. Só que não era claro para mim o que tinha que fazer. Eu mal sabia qual era a meta deles, eu não sabia nem o que eles faziam, na verdade. Então, a meta, para todo mundo, dentro de uma equipe, tem que olhar para o mesmo lugar. Se é uma meta, se é um objetivo, se é um resultado, se é um faturamento, se é não fechar processos errados, a meta é essa. Todo mundo tem que olhar para o mesmo lugar. Todo mundo da equipe. O segundo é feedback. O feedback ele é muito importante, mas ele não é só importante quando a pessoa faz algo errado. Ela é importante, lembra que eu falei de motivação? Ela é importante para a pessoa saber que também está no caminho certo. Só que o feedback não é tão fácil de ser dado. E também não deve ser dado de forma igual para todas as pessoas. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre perfil comportamental. Alguém que conhece o DISC? Teste DISC, alguém já fez? Bom que a maioria não conhece, que aí é novidade para vocês. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de cada perfil. Cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. Consequentemente, elas têm fatores que as motivam diferentes uma da outra. Se eu dar um feedback igual para todo mundo, eu vou ter um efeito rebote.
Então, em vez da pessoa se motivar, eu vou acabar desmotivando essa pessoa. Outra coisa, igual eu falei, feedback, até o corretivo tem que ser dado da hora certa. E quando a gente fala de feedback, aqui entra uma outra questão importante. Sabe quando o funcionário é demitido de forma surpresa? Isso não é o ideal. Porque mostra que você não tem uma cultura de feedback dentro da sua empresa. Então, ele nem sabia que ele não estava atingindo os resultados esperados. E aí, quando ele sai, ele é pego de surpresa. Então, o ideal é a gente ter uma cultura de feedback para que a gente possa usar como estratégia para corrigir comportamentos que não estão corretos, avisar que, caso ele não melhora, pode haver um desligamento, e se a pessoa está indo bem, é uma forma de motivar essa pessoa para ela se sentir que ela é enxergada. Eu não sei vocês, mas eu acho muito frustrante quando eu estou me empenhando, eu estou fazendo tudo certo, eu estou me dedicando e parece que ninguém vê nada. Parece que ninguém fala, poxa, parabéns, isso é muito bom. É muito ruim. Então, às vezes, as pessoas, elas não querem uma bonificação em dinheiro. Claro, que é importante sempre que possível, né? Mas ter o reconhecimento. Isso muitas vezes é mais importante do que um bônus financeiro ali, aleatório no final do mês. Terceiro ponto, comemoração do sucesso. Sua equipe fechou meta, bateu meta, entregou tudo certo, comemore as vitórias sim. Não precisa fazer uma festa, um happy hour gigantesco. Não sei. Faz um feedback positivo, faz um café da manhã com a tua equipe, mostra que está no caminho certo. É esse tipo de coisa que traz motivação para as pessoas. Todo mundo precisa de um motivo para acordar de manhã e ir trabalhar. E a pior coisa que eu já ouvi de uma pessoa foi, ela tem que estar motivada, ela tem um emprego. Todo mundo tem que ter um emprego, senão a gente não vive. Isso é o mínimo para uma sobrevivência humana, não quer dizer que motive alguém. Outro ponto, erros sempre novos, nunca repetidos. Quando eu trabalhei no escritório contábil, eu assumi, de uma certa forma, o escritório. Era uma analista, essa analista ela foi desligada e eu fui contratada, não como analista, né, como assistente, e eu fiz o DP. Eu não sabia nada. Eu saí da faculdade, eu nunca tinha trabalhado com DP, eu tinha feito RH, na faculdade de RH eu quase não vi DP, e quando eu entrei dentro do setor eu comecei a chorar. E queria pedir demissão porque eu percebi que eu não sabia nada. E alguns erros nesse processo, até eu aprender, aconteceram. Uma época, era final de ano, se eu não me engano, era dezembro. E a gente ia sair de férias e eu estava com uma loucura e era cliente querendo dar férias para os funcionários. E eu tinha uns que calculava rescisão, depois cancelava. Uma loucura que aí quem trabalha no escritório deve saber mais que eu. E aí eu errei uma folha de pagamento. E aí a cliente me pontuou por e-mail. E eu consertei o que estava errado. E aí eu mandei mensagem para o meu líder. Falei, fulano, eu preciso conversar com você. Aí ele falou, olha, eu vou levar o meu filho, eu vou pegar o meu filho na escola, mas vem aqui depois que a gente conversa, não tem nenhum problema. E aí eu falei, tá bom. E aí eu fui, e aí eu falei para ele, eu errei a folha, você viu? Aí ele falou, vi, acompanhei os e-mails. Ele sempre estava em cópia. E eu falei, você tá bravo? Tudo. Ele falou assim, você consertou? Falei, sim, ele. Então tá bom, tá tudo pronto. Os erros eles vão acontecer. Aí eu falei, mas eu prometo que eu não erro mais. Ele falou assim, não promete que você não vai conseguir cumprir. Não se promete que você não vai conseguir. Aí eu falei, mas foi na correria. Ele falou assim, viu, os erros eles vão acontecer. Se você tá errando, é porque você tá fazendo. Só que esse erro você aprendeu com ele, não é para você errar mais. Tem um erro novo, porque quer dizer que você tá tentando uma outra coisa. E é assim que funciona. Então, quando a gente tem um funcionário ou alguém que trabalha com a gente que comete um erro, se aconteceu uma vez, vamos lá, olha, eu vou te explicar, é dessa forma, esse erro não acontece mais. Agora, se é um erro com frequência, tudo bem, a gente dá uma puxadinha de orelha. Mas os erros, eles vão acontecer. E muitas vezes a gente acaba crucificando uma pessoa por um motivo que às vezes não precisaria. Outra característica de uma equipe de alta performance é a colaboração. As equipes, elas precisam ser colaborativas. Eu venho do RH e trabalhei com DP. E eu vejo muito que as pessoas separam. Eu sou departamento pessoal, eu sou RH. E para mim, no final das contas, são todo mundo junto. Tem funções diferentes, mas são interligados.
Se o RH não fazer o processo seletivo certo, eu vou ter mais admissão, eu vou ter mais demissão, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ter uma boa comunicação com quem a gente trabalha, até com as equipes. Hoje eu trabalho com DP, hoje eu trabalho mais com RH do que com DP. Mas, para mim, o RH, o DP, o jurídico, eles têm que estar sempre alinhados para a gente evitar possíveis problemas, possíveis passivos trabalhistas, e também para a gente ter uma colaboração melhor. O que eu consigo automatizar? O que eu consigo, de repente, eu estou fazendo uma atividade que eu nem precisaria estar fazendo? Como a gente pode melhorar os processos internos que a gente tem? Então, a colaboração ela é ideal. Alto nível de engajamento e motivação. Igual eu falei mais uma vez, ninguém acorda motivado para preencher planilha. Alguma coisa a gente tem que entender, o que motiva, o que estimula a motivação em cada pessoa, para que a gente consiga dar essa ajudinha para as pessoas realmente se motivarem e quererem estar lá. Autonomia e responsabilidades. Eu sei que muitas pessoas, inclusive eu, têm uma dificuldade, às vezes, de passar atividades para outras pessoas. Tenho medo, às vezes, de não ficar do jeito que eu queria, ou não ficar bom como eu sei que eu faria, mas nós temos que dar autonomia para que as pessoas da equipe façam, até para elas poderem aprender. Se um dia você não conseguir estar no escritório, ele não anda, ele não funciona, então a gente tem que deixar as pessoas terem autonomia. Claro, o nosso papel como líder é supervisionar, para ver se está saindo tudo certo, mas a gente precisa permitir que as pessoas façam. Tem uma teoria que fala que todos nós seres humanos, para se sentir motivados, a gente tem que ter autonomia de escolha, a gente tem que pertencer a um grupo e a gente tem que ter força de crescimento, que todo mundo está querendo sempre novos desenvolvimentos, novos desafios para crescer. Então, quanto mais a gente conseguir proporcionar isso dentro da nossa equipe, mais a gente consegue uma equipe engajada. E por fim, mas não último, foco na melhoria contínua e nos resultados. Então, quando a gente fala de pessoas, também é importante a gente ter números. A gente saber o quanto a minha equipe está performando, o quanto não está, quanto é a rotatividade dos meus funcionários, se entra e saem muitas pessoas, se elas se atrasam com frequência ou não, para a gente conseguir entender se o problema da nossa empresa está dentro dela ou não. A liderança ela não se trata apenas de gerir tarefas, mas de influenciar, inspirar e direcionar a nossa equipe para os objetivos claros e mensuráveis. Então, quando a gente fala de liderança, o seu papel como líder não é só gerir as atividades, mas é a parte mais difícil, que é gerir as pessoas, é fazer com que elas deem o melhor que elas têm. E, consequentemente, elas vão contribuir muito para o resultado da tua empresa. E aí eu trouxe principais aspectos que todo líder deve focar na sua empresa. Então, se você é líder, o primeiro é estabelecer uma visão clara e objetiva. Igual como eu falei, a sua empresa tem que ter objetivos claros. E todos os funcionários precisam entender desses objetivos. Se tem metas, todos os seus funcionários precisam saber as suas metas. Para quê? Para que todos corram em prol de um objetivo em comum. Importante, as metas elas precisam ser atingíveis. Não adianta você criar uma meta absurda que ninguém vai conseguir atingir, igual quando a gente fala na área de vendas. Às vezes colocam uma meta absurda que, em vez de motivar a pessoa, vai acabar desestimulando porque ela sabe que ela nunca vai alcançar naquilo. Outro ponto, comunicação eficaz e transparente. Então, seja claro com os seus funcionários. Quando tiver que dar feedback, dê um feedback claro. O que você espera dele? Por que você colocou ele para aquela tarefa? Ele precisa melhorar? Mostre que ele precisa melhorar e que você está disposto a ajudar que ele melhore também. Então, a transparência ela é muito importante. É muito ruim, e aí eu falo por experiência, você trabalhar num lugar que não tem transparência nenhuma. Eu trabalhei em um lugar que tinha um certo conflito no ambiente, porque tinha 2 pessoas namoravam dentro do lugar, e isso gerava um ambiente horrível, porque uma dessas pessoas era um dos meus chefes. E eu não podia falar com ele porque tinha ciúme, então a gente passava de cabeça baixa.
Quando alguém era demitido, a gente só sabia porque aquela pessoa parou de trabalhar, ninguém nunca mais sabia. Comunicação, tinha ruídos de comunicação. Então, era muito ruim, porque a gente tinha problemas até no dia a dia do trabalho. Às vezes, eu precisava tirar uma dúvida ou conferir uma informação para passar para o cliente e eu não conseguia fazer aquilo da melhor forma possível. Então, a transparência ela é ideal se você quer ter um time que tenha realmente um bom rendimento. E promove autonomia e responsabilidade. Então, como eu falei, não tem como você ter uma equipe de alta performance se eles não têm autonomia para tomar decisões e fazer atividades. Se você não puder ir para o escritório, a sua operação, o seu rendimento, ele vai cair sim. Incentive um ambiente de colaboração. Então, incentive que as pessoas se comuniquem, que elas sejam amigas sim, que elas troquem informações, que elas peçam ajuda se necessário. É importante ter um ambiente colaborativo. Até porque, às vezes, a nossa visão de fora de uma atividade ajuda a solucionar problemas muito mais fáceis. Quando eu trabalhava no DP, eu e a minha amiga, que fechava a folha comigo, a Nath, eu fechava a folha de algumas empresas e ela de outras. E aí a gente combinou uma coisa. Depois que as duas fechassem as folhas de pagamento, uma ia olhar o que a outra fez. Por quê? Porque eu ia conferir o que ela fez. Porque às vezes eu estou tão focada no que eu estou fazendo, principalmente quando a gente trabalha muito com números, que a nossa vista começa a ficar cansada e passa erros que a gente não percebe. Quando vem uma pessoa de fora conferir, a pessoa bate o olho e fala, olha isso aqui, está errado. Então, o ambiente colaborativo é para isso. A gente evita erros e, consequentemente, evita muito retrabalho também. Desenvolva habilidades e capacite o seu time. Tem uma frase que fala, pior do que você capacitar e o seu colaborador sair é você não capacitar e ele ficar. Aí, você vai ter um funcionário que não vai ter capacidade de lidar tão bem. Então, incentive o seu funcionário, sim, a estudar, a se capacitar. Hoje em dia, a gente tem universidades corporativas que você vai treinar, você vai desenvolver o que ele precisa. É comunicação? É um processo em específico? É liderança, se você vai promover alguém a líder? Então, você consegue fazer isso de forma mais estratégica também. Crie um ambiente de segurança psicológica. Eu acabei de dar o exemplo de um líder que eu não era tão bom. Então, eu já chegava no trabalho falando, não vejo a hora de dar 5h30 para eu ir embora. Nossa, não queria ficar lá, não me fazia bem, eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar com as pessoas que eu gosto. Se eu tomasse um café, já olhava feio. Então, eu não me sentia bem naquele ambiente. Então, incentive sim você ter um ambiente saudável e de segurança, onde as pessoas elas possam expressar, elas possam dar opinião e elas possam promover também ideias de melhorias. Por que não? Às vezes você está fazendo um processo X, mas se você fazer de forma Y, por que não? Você ganha mais tempo. Reconheça e recompense resultados. É muito importante. Quando a gente cobra resultados, é o que eu falei, as pessoas elas precisam se sentir valorizadas. E para isso, a gente precisa reconhecer. Pode ser em formato de feedback, pode ser com, Vitória, não tenho dinheiro. Será que você consegue dar uma folga extra por mês? Será que a pessoa já não motivaria? Será que dá autonomia, de repente, para a pessoa escolher a data de férias dela? Não daria um pouco mais de autonomia, ela se sentiria um pouco mais reconhecido? Ah, Vitória, eu consigo dar dinheiro. Perfeito. Não sei vocês, mas eu adoro receber Pix. Então, reconheça. Está desempenhando bem, está desenvolvendo bem o trabalho, está tendo bom resultado. Reforce isso. Porque a gente tem um sentimento de reforço. Eu sei que eu estou indo bem, eu vou continuar indo bem para eu ter mais. Então, é importante. E incentive a melhoria contínua. Então, sempre busque melhorar os seus processos e também a sua equipe. Mas o melhor caminho para promover uma equipe de alta performance é conhecer o perfil comportamental de cada colaborador. Tem uma teoria, que é o DISC, que fala que todos nós temos um padrão de comportamento. Eles são divididos em estabilidade, conformidade, influente. E tem outro que eu não esqueci porque eu trabalho com outra parecida, que é comunicador, executor, planejador e analista. Ou seja, todos nós temos esses 4 perfis. Porém, normalmente 2 são os nossos perfis principais.
Ou seja, nós temos maiores características desses perfis. Isso diz muito como a gente trabalha, se relaciona, se motiva. Então, quando você conhece isso, você consegue não só desenvolver melhor a tua equipe, como vocês conseguem fazer vendas melhores para clientes. E eu faço isso. Então, o perfil comportamental é uma ferramenta valiosa para entender como as pessoas agem e reagem. Ela é baseada na teoria que há padrões distintos de comportamento. Então, a gente vai falar um pouquinho do perfil. O primeiro perfil é o perfil executor. São pessoas que são focadas em resultados, são pessoas dinâmicas, são pessoas decisivas. Muitas vezes, são pessoas que têm facilidade com liderança. Sob tensão, elas podem ser um pouco mais grosseiras. Então, eu vou dar um exemplo da minha sócia. Rafaela, inclusive, se você estiver assistindo, se manifeste no chat. A Rafaela tem um perfil, minha sócia, extremamente executor. O foco dela é resultado. Faça chuva ou faça sol. Tem meta para bater, ela vai bater a meta. E eu sou uma pessoa muito mais voltada para pessoas. Então, se ela falar, ai, Vi, não estou muito bem hoje, eu vou falar, ai, Rafa, toma um remedinho, você quer descansar 10 minutinhos? Depois você volta. Agora, se eu falar, ai, Rafa, não estou muito bem, ela fala, Vitória, toma um remédio e volta ao trabalho. Descansa outra hora. Todo mundo tem problemas na vida. E fim. E é o jeito dela. Então, essas pessoas que têm um perfil executor, muitas vezes podem ser taxadas como grossos, porque tem... Enfim, vocês perceberam, né? Principal necessidade desse perfil é domínio de situação. Então, é uma pessoa que gosta de ter controle, que gosta de liderar. É uma pessoa que gosta de dominar o que está acontecendo. São pessoas que não gostam de falta de objetividade. Quando está em uma reunião, é aquela pessoa que senta na mesa e fala, tá, passa os resultados. Acabou? Então vai embora. Simples assim. Isso é muito bom até para conhecer perfil de clientes quando vocês vão vender. Se é uma pessoa que tem um perfil mais executor, não adianta ficar enfeitando muito não a proposta, que ele não está nem aí. Ele quer saber o que você vai melhorar na empresa dele. E eu uso isso para vender para cliente. Eu tento entender o perfil do meu cliente e adapto a minha comunicação do perfil dele. Assim, ele vai ser mais receptivo. Com colaboradores, da mesma forma. Para incentivá-los, dê liberdade. Então, tem um colaborador, Vitória, que tem esse perfil executor. Dá liberdade. Ele não quer ninguém controlando os passos dele, não. Se está errado, precisa corrigir, ele vai aceitar que você corrija. Mas não fica controlando, medindo o que ele está fazendo, que ele vai se estressar. Para conseguirem o que querem, eles sempre vão se pautar em resultados. Então, é um perfil que sempre vai analisar qual é o resultado, qual é a meta, qual é o objetivo, e a gente vai chegar lá. E para estimular, eles são perfis que gostam de desafios constantes. Então, sempre que você pode mudar a meta, um projeto novo, que essa pessoa ela vai se sentir desafiada e vai ficar mais contente. Perfil comunicador e influente. Então, esse perfil é o tipo de pessoa que em uma reunião ela vai sentar, vai perguntar como que foi o seu final de semana, se você passeou com os seus filhos, se você quer sair de lá e tomar um café. Então, são as pessoas que têm mais facilidade em lidar com outras pessoas. Palavras-chave: entusiasmo, diversão e imagem. Sob tensão, podem prometer o que não conseguem entregar. Toda equipe deveria ter um comunicador, porque é ótimo para fazer integração de equipe. Porém, é uma pessoa que não sabe dizer não. Então, se você falar, Vitória, faz uma coisa, ela vai falar, faço. Vitória, faz isso aqui para mim, faço. E quando vai ver, ela tem 30 coisas para fazer e ela não tem tempo. Então, quando é esse perfil, a gente precisa ficar em cima e dar uma apertada. Quando eu entrei no escritório contábil, eu tinha 3 líderes. Um era esse que a gente não se dava muito bem. E um era o meu líder, que eu adoro ele. Eu já saí faz anos do escritório, mas a gente ainda conversa de vez em quando. E aí, na minha primeira semana, eu sentava na mesa, ele me pedia 30 coisas. Aí eu parava o que eu estava fazendo e atendia o que ele queria. E aí, uma hora ele falou assim, Vitória, termina uma coisa para fazer outra. Senão você não vai fazer nada, você não vai terminar nada nunca. E eu, é verdade. Gente, ele falava assim, ó, tira a folha da impressora. Eu parava o que eu estava fazendo para ir tirar a folha da impressora. Então, é um perfil que é muito bom, mas que tem que tomar um certo de cuidado. Você tem que estar ali em cima, que senão ele pode se dispersar.
Principal necessidade, serem notados é um perfil que gosta de ser notado quando faz alguma coisa certa. Então, se você tem esse perfil, dá feedback positivo aí para ele se sentir mais confortável. É um perfil que não gosta muito de rotinas e também não é o melhor perfil para detalhes. Quando a gente fala de perfil comportamental, aqui a gente está falando dele puro. Então, como eu falei, todos nós temos os 4 em intensidades diferentes. Se não é o meu perfil, eu tenho um perfil comunicador. Eu fazia DP. Eu conseguia fazer? Eu conseguia. Mas eu me sentia muito cansado no final do dia. É quando você faz uma atividade que não é do teu perfil, quando você senta no fim do dia e fala, gente do céu, quero morrer de tão cansado que eu tô. E aí você vê uma outra pessoa que faz a mesma coisa e fala, nem tô cansado. Por quê? Porque são perfis diferentes. Você vai conseguir fazer, só que você vai gastar muito mais energia para fazer aquela atividade. Então, quando a gente monta um cargo, é importante que a gente pense nisso, para a gente colocar pessoas certas, literalmente nos lugares certos. Para incentivá-los, deixe os comunicadores serem notados, então, como eu falei, eles gostam de serem notados, para conseguirem o que querem. Eles são persuasivos, então eles vão ali pelas habilidades sociais, vão conversar, vão interagir, para eles conseguirem o que eles querem. E estímulo, deixa um ambiente extrovertido e animado, rodeado de pessoas. Se você colocar um comunicador e um ambiente que ninguém se fala, ele vai surtar. Depois de 2 dias ele vai falar, ai meu Deus do céu, hora do almoço, pelo amor de Deus. Então, claro, igual eu falei, a gente precisa ter alguns cuidados para ele conseguir entregar no prazo que ele precisa entregar. Mas o ambiente conta muito para esse perfil. O ambiente que ele está inserido conta muito para saber se ele vai estar à vontade para entregar suas atividades. Planejador. Palavra-chave, estabilidade, paciência e processos. Então, esse é um perfil que é voltado para pessoas ainda, mas ele é um perfil mais calmo, ele é mais tranquilo, ele gosta um pouco mais de rotina. Ele é mais paciente. Em um momento de tensão, ele pode ter medo de magoar. Tanto magoar a si, quanto magoar um outro. Então, às vezes, é um perfil que vai querer falar, mas ele vai ficar quieto, porque senão ele vai machucar outra pessoa. Então, é um perfil que é importante dar feedback também. E da maneira correta, porque é um perfil que se magoa com mais facilidade. Quando a Rafaela falou pra mim que todo mundo tem problema, eu chorei. Então, vocês imaginam, né? É um perfil que a gente tem que ter um pouco mais de cautela para falar, porque às vezes você vai falar, nossa, eu nem fui grossa nada. E ele vai falar, você foi grossa sim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Não gostam de mudanças frequentes, impaciência e falta de harmonia. Então, é um perfil que gosta de estar bem com todo mundo, gosta de estar bem no ambiente. Não é o melhor perfil, por exemplo, para trabalhar com coisas que mudam com muita frequência. Ele vai conseguir? Ele vai, mas ele vai se desgastar um pouco mais também. Para incentivá-los, reconheça o seu envolvimento e deixe transparecer a sua confiança neles. Então, é um perfil que precisa bastante de aprovação. Então, é importante que você mostre que você confia nele, que se você deu aquela atividade, é porque ele tem competência suficiente para fazer aquela entrega. Para conseguirem o que querem, eles procuram se apresentar na melhor forma e no melhor momento. Então, em uma mesa de reunião, ele vai esperar falar, vai levantar a mão para ver se é o momento que ele vai falar ou não. E estímulo para executar, dê apoio e estimule ele a contribuir. Então, é um perfil que tem bastante a contribuir, mas você tem que dar uma cutucada. Senão, ele vai ficar quieto e, às vezes, ele está com várias ideias e boas ideias, mas não vai conseguir. E, por fim, nós temos o perfil analista, que é o conformidade do DISC. Esse perfil, ele já é mais voltado também para a atividade, mas ele é mais introspectivo. Então, as palavras-chave dele são exatidão, corretos e cuidadosos. São aqueles profissionais mais centrados. Muitas vezes é um perfil mais perfeccionista, que vai olhar aquela atividade 15 vezes antes de entregar. Sob tensão, eles podem se calar ou se retirar. Então, como eu falei, ele é um perfil mais introvertido. Então, dificilmente, ele vai se sentir à vontade para subir aqui e falar com vocês, por exemplo. Ele vai ficar lá no cantinho dele e falar, nossa, a Vitória acabou de dar uma informação errada para as pessoas. Principal necessidade, segurança. Então, é um perfil que precisa muito de segurança. Então, como a gente pode dar segurança? Por exemplo, dando feedbacks para uma pessoa. Se ela está desempenhando bem. E se não tá, ela sabe que ela tem o feedback, ela sabe que ela precisa melhorar e que ela não vai ser demitida da noite para o dia.
É um perfil de pessoa que não gosta de imprevistos nem de risco. Eles já montam tudo certinho, um cronograma certo para fazer as coisas, de acordo com o cronograma, e se vem um imprevisto, nossa, muda tudo que ele planejou. Para incentivá-los, ofereça segurança e garantias. Para conseguirem o que querem, aprofunde-se no conhecimento e na especialização. Então, é um perfil que gosta muito de estudar, porque ele vai se basear no que ele aprendeu. Eu quero entregar tudo correto, vou ler a legislação, vou entender. Eu falo que é aquele tipo de pessoa que gosta de ler o manual da televisão, sabe? Quando a gente compra uma TV, se a pessoa lê o manual... Gente, ninguém lê manual de televisão. A gente só tira da caixa e põe na parede. Se ele lê o manual, ele pode ter esse perfil aqui. E para estimular, eles devem ser constantemente estimulados a colocar em prática o que foi pensado. Como é um perfil que muitas vezes pode ser perfeccionista, ele pode ter ideias, mas ele vai ficar pensando, eu só vou entregar isso quando estiver perfeito. Eu só vou fazer isso quando estiver perfeito, quando estiver 100%. E às vezes eles demoram para entregar. Então, a gente sempre tem que estar estimulando para eles colocarem em prática o que eles estudaram, o que eles aprenderam ou o que eles fizeram. Eu trouxe também alguns pontos fortes e fracos de cada perfil. Então, as pessoas que têm um perfil executor são persistentes, gostam de tomar a frente, gostam de liderar, não se intimidam pelas circunstâncias, são proativos, tomam decisões rápidas em situações de emergência. Então, é um perfil que está pegando fogo. Coloca o perfil que ele vai dar um jeito de resolver. Se é certo ou não, ele vai ver depois. Mas que ele vai resolver, às vezes é na base da gambiarra. Mas ele vai resolver o problema. E são autoconfiantes. Já o perfil comunicador, eles são mais sociáveis, otimistas, são persuasivos, gostam de novos projetos e novos desafios, são pessoas afetuosas, e gostam de causar uma boa impressão. Perfil planejador. São amigáveis, são bons ouvintes, acham sempre meios mais fáceis de fazer as coisas. Então, se você quer mudar um processo, coloca um perfil planejador que ele vai planejar, achar uma maneira mais fácil de entregar. É um perfil muito caprichoso, então que vai querer fazer as coisas da melhor forma possível. Planejam o trabalho antes de executar. E são de fácil convivência, já que eles não gostam de briga, eles não gostam de desarmonia. E o perfil analista, eles têm forte tendência para o perfeccionismo, autodisciplinados, meticulosos, pensativos, transparentes e muito estudiosos. Então, é importante a gente ver isso, igual eu falei, tanto na hora de montar uma equipe, qual atividade que ele vai desempenhar, qual o melhor perfil para desempenhar aquela atividade. E também na hora de conversar com um cliente. Você entendendo o perfil dele, ele vai ser mais aberto a te ouvir. Se eu sei que o meu cliente tem um perfil mais analítico, eu vou mostrar de forma mais detalhada, com mais dados, como a minha empresa vai ser capaz de ajudar ele a melhorar o que ele precisa. Se ele é mais executor, eu vou focar no resultado final, não importando muito o processo, o que eu vou fazer. Então, quanto mais a gente entende isso, mais a gente consegue se comunicar da melhor forma com as pessoas. E nem só de pontos bons a gente vive. Nós temos os pontos a desenvolver também de cada um. Então, o executor, ele tem a decidir pela equipe. Então, ele é um líder nato, só que às vezes vai o que ele decidir. Ninguém mais tem voz, ninguém mais tem espaço. Tendem a não se atentar aos detalhes. Então, como eu falei, é um perfil que vai resolver, não importa como. Mas, às vezes, ele vai deixar alguns erros no meio do processo. A gente precisa de alguém de outro perfil aí para corrigir. Prezam pelos próprios planos e interesses. É um perfil que, às vezes, pode parecer que só pensa nele, porque ele vai achar que o dele é melhor, vamos seguir o que eu planejei. E podem se estressar com facilidade. Então, é um perfil que, às vezes, pode ficar estressado mais fácil. Comunicadores, eles têm dificuldade em dizer não. Então, igual como eu falei para vocês, se você pedir as coisas, ele vai fazer e no meio do caminho ele pode se enrolar. Buscam a aprovação da equipe. Então, são pessoas que precisam de aprovação com frequência. Justificam-se por suas negligências. Então, não entreguei. Não entreguei porque o Maurício pediu para fazer uma coisa e eu tive que parar o que eu estava fazendo. Então, às vezes, vai procurar uma desculpinha aí porque ele não entregou. E são exagerados de vez em quando. Os planejadores. A entrega de resultados pode ser mais tardia porque eles são mais caprichosos. Eles vão querer entregar da melhor forma possível. Alguns não gostam de liderar, então não é um perfil que gosta de ser líder. Se precisar, ele vai ser. Mas não é que ele goste, né? Adulto faz
que precisa ser feito, nem sempre a gente gosta do que a gente tem que fazer. Tem dificuldades de se motivar porque ele tem uma autoestima um pouco mais baixa. Então, o feedback é muito importante para esse perfil. E os analistas, por se preocuparem com a qualidade, eles podem ser mais indecisos. Por serem mais analistas também, eles podem hesitar ao que é novo. Ele pode ter medo de sair da zona de conforto que ele está. Então, um perfil mais resistente a mudanças. Tendem a se criticar muito. Então, é uma pessoa que se cobra excessivamente porque eles querem sempre o melhor, eles querem entregar com perfeição. Isso acaba fazendo com que eles se critiquem muito mais do que às vezes seria necessário. E muitas vezes são introspectivos a ponto de se prejudicarem. Então, em uma sala cheia de oportunidades de fazer networking, às vezes eles vão ficar mais quietinhos no canto e vão perder algumas oportunidades. E, por fim, a gente vai falar um pouco de como dar feedback para cada perfil. Então, vocês entenderam que cada perfil se motiva de uma forma e são diferentes. Então, como dar feedback para um perfil executor? Para esse perfil, o feedback ele precisa ser dado sem rodeios. Então, chama o colaborador, chama o funcionário e fala o que precisa ser falado. Nem sempre precisa vir de um elogio em seguida. Então, se ele errou, você fala que ele errou e pronto, acabou. Não fica querendo encher linguiça, como falam, que ele vai acabar perdendo a paciência, vai ficar indignado ali e não vai dar tão bom. Feedback para um perfil comunicador. Você pode dar o feedback de uma forma mais desconstruída, né? Mas é importante que eu não estou falando para você expor as pessoas. Pode ser em um ambiente não tão formal, mas também não precisa expor a pessoa. Então, vamos almoçar comigo hoje, que eu quero conversar com você. Pergunta como foi o final de semana, como está a família, e aí você dá o feedback. Para os planejadores, é um momento importante, porque eles precisam de aprovação, então o feedback é muito importante, e eu recomendo que vocês dêem um feedback estruturado. Então, realmente, pare e pense o que precisa ser falado para ele. Para esse tipo de perfil, a gente recomenda ali o feedback sanduíche, que vem com elogio, fala o ponto de melhoria e finaliza reforçando o ponto positivo dele. Senão, ele pode se sentir desmotivado. E aí, igual eu falei, em vez da gente motivar, a gente acaba desmotivando aquela pessoa. E o perfil analista. Então, o feedback ele precisa ser conduzido com cuidado, mostrando que aquele feedback ele é uma possibilidade dele melhorar, é uma possibilidade dele acertar o que ele precisa. E, por fim, assim como no futebol, o líder é o técnico da sua equipe. Quando o time não entrega resultado, o principal responsável pelo sucesso ou fracasso é o técnico. Então, sejam o técnico dos liderados de vocês, da equipe de vocês, e ajudem com que eles entreguem os melhores resultados. Vocês também têm muito a receber isso como frutos. E, por fim, eu queria deixar um presente para vocês. Eu e a minha sócia, a gente criou um e-book de perfil comportamental para liderança. Então, tem algumas outras dicas, que é como contratar o perfil certo. Vitória, eu vou fazer entrevista com um candidato. Quais perguntas você pode fazer baseada no perfil daquela pessoa? Também trouxe mais um pouco o feedback. E também a gente detalha um pouco mais cada perfil. Então, é sempre pensando na aplicabilidade. Como você pode aplicar isso no seu dia a dia e ter mais resultados. Então, é só escanear o QR Code e aí vocês conseguem fazer o download. É isso. Fiz no tempo? Acho que sim. Acabou ali? Que apareceu ali, mas senhoras e senhores, palmas para Vitória Reis! Deixou até presente, tá vendo? Você viu? Deixou um presente aqui, fica aqui com a gente. Que da hora, cara. Ó, teve até um e-book pra galera. Viu? Nossa, olha Sei só. nisso, hein? Chique demais, né? Nossos convidados, né? Pessoal, vamos abrir agora 15 minutos para perguntas e respostas sobre liderança, porque tinha um monte de gente aqui que falou que queria ser líder, né? Então agora é hora de você fazer as suas perguntas. Para o pessoal que está online, já sabe como é que funciona. A gente tem uma equipe aqui acompanhando o chat. Você pode fazer a sua pergunta, eles repassam e a gente lê aqui na hora, beleza? Primeira dúvida. Carlos, meu amigo.
Boa tarde. Eu já fiz esse teste DISC 2 vezes, e aí eu passei para a segunda fase da seleção, e já fiz alguns outros testes também, que fui eliminado. Só que agora vendo o perfil, comunicador e tal, acho que eu já sei onde eu me encaixo ali. Mas nessas vagas, essas coisas, você acaba passando ou não passando e não sabe o retorno do que você era ou do que a vaga estava esperando. Como RH, assim, vocês dizem? Normalmente a gente não divulga o perfil se a pessoa não passa, porque quando a pessoa responde, vem um relatório. E se você não entende muito bem, você pode interpretar de forma errada aquilo, ou você pode levar exatamente ao pé da letra as palavras que está lá. Então, em vez de ajudar, acaba não ajudando tanto. O que a gente recomenda? Se você quer entender mais o seu perfil, aí você precisa fazer o seu teste, não precisa ser em processo seletivo e ter uma devolutiva. Porque o relatório, ele é extenso. Algumas coisas você vai se identificar mais, outras menos. Então, quando eu aplico o DISC e eu dou a devolutiva para a pessoa, normalmente tem em média 1 hora. E aí eu vou passar todos os pontos do seu relatório para você. Você vai ver se faz sentido ou não. Outras coisas vão fazer, outras não. Porque no relatório vem alguns gráficos. Então, se você não entende muito bem, você nem vai saber interpretar direito aquele resultado. Então, é importante. Muitas vezes, o DISC nem sempre ele é eliminatório em um processo seletivo. Eu, por exemplo, aplico, mas normalmente não é eliminatório. Eu só aplico se realmente a pessoa passou nos testes eliminatórios. E esse teste ele dá para usar depois, caso a empresa passe, quando o candidato ele vira, né, colaborador, dá para usar esse teste também para desenvolvimento depois de pessoas. Porque nele você vai entender suas competências que você tem mais desenvolvida e menos. E aí eu aproveito e faço o meu merchan, né, porque eu já estou aqui. Se vocês quiserem aplicar em vocês ou na minha equipe, vocês entrem em contato que a gente aplica. Eu faço um valor diferente para vocês. Porque o importante realmente é ter essa devolutiva. Porque se você só ver o resultado, você vai falar, tá, o meu perfil é esse. E esse monte de gráfico aqui, eu faço o que com isso? Entendeu? Boa, muito bom, muito bom. Mais perguntas? Aqui. Opa, aonde? Pode levantar a mão de novo? Ali, achou? Aí. Seu nome? Salvador Serrato. Boa tarde Salvador. a todos. Vitória, na verdade não é exatamente uma pergunta, mas é um projeto, até por conta do nosso... Eu posso estar errado generalizando, né? Mas nós vivemos em um ambiente extremamente conservador, na verdade. Não só por questões legais, mas de grupos mesmo. Mas eu fiz um escrito aqui e falei, vamos jogar bola para a Vitória. Chefe se respeita, líder se admira? Sim. O chefe normalmente causa medo. O líder incentiva a gente a ser igual. É assim, é o que eu acredito. A liderança ela é muito mais... eu me inspirar em você para ser igual a você. E assim, quando a gente fala, ela tem questão de características. Mas eu acredito que líder, ele inspira. Ele não faz por medo, as pessoas se inspiram nele. Por isso que quando a gente quer ser líder mesmo, a primeira pessoa que a gente precisa mudar é a gente. Não adianta eu cobrar um monte de coisa dos funcionários e fazer tudo que eu não cobro, entende? Eu cobro o horário certo e eu chego atrasado todo dia. Vão se inspirar em quê? Então eu acho isso. Aí é querer demais de um líder. Que chega no horário. Tem que chegar, né? Ai, meu Deus do céu. Como que é seu nome? Oi? Anderson, você tem um chefe ou um líder? Ixi, ela tá aqui, hein? Vixe. Coitado, ficou até vermelho. Ficou vermelho, rapaz. Você é doido. Karina, briga com ele não. Ficou até nervoso. Ele derrubou o celular, gente. Vocês não viram. Ai, meu Deus do céu. Mais perguntas? Ali. Boa. Quem levantou primeiro? Lado direito? Primeiro as damas, né, Cris? Primeiro as damas, né? Olá. Eu gostaria de Como saber que é seu nome, amiguinha? Meu nome é Paola. Sim. Com relação às análises, né, de comportamento, como nós fazemos para desenvolver os nossos pontos fracos?
Porque nós temos os 4 perfis, mas nós sabemos que a gente tem, né, majoritariamente alguns perfis e menos outros. Então, para a gente ficar mais equilibrado, tanto o líder para desenvolver isso no colaborador, quanto nós mesmos para nos desenvolvermos, né? Como que a gente faz para conseguir trabalhar aquele perfil que está lá no finalzinho, assim, com a porcentagem bem baixinha? Perfeito. A gente vai buscar tarefas e das formas que a gente tem. A Vitória, meu lado analítico, ele não é tão bom. Quais são as atividades no perfil analítico? É detalhismo? É análise? Então, eu vou tentar desenvolver aquele ponto. Ah, pode ser analisando documentos? Ah, eu não faço isso hoje. Mas será que se eu fazer isso com frequência, eu vou começar a desenvolver esse lado? Tem algum curso, algum livro que você acha que pode desenvolver isso? Ah, eu tenho um perfil mais introspectivo, meu perfil comunicador não é muito bom. Eu não falo muito bem em público. E se você começar a se colocar em situações que você fale? Não precisa começar com auditório. Começa com algumas pessoas. Começa se expondo a isso. Então, são as formas que a gente vai começar a desenvolver. É importante você saber o que precisa desenvolver. Ah, meu lado de planejamento não é muito bom. Começa planejando a sua rotina. Todo dia de manhã você vai anotar todos os pontos. Vou fazer uma viagem. Vou começar a fazer todo o planejamento. Quando a gente fala em desenvolvimento, às vezes a gente pensa que tem que fazer 5.000 coisas fora do que é o nosso cotidiano. Mas não. Então, assim, eu tenho a minha cunhada, ela é muito planejadora, assim, mas é muito, gente. A gente ia viajar, ela fazia aquele 5W2H, sabe? Pra viagem. Quem vai na viagem, aonde vai ser, quanto a gente vai gastar. Era complicado às vezes. Eu só queria ir na praia. Só isso. Mas era o jeito dela. Então, eu comecei a levar isso pro meu dia a dia para desenvolver essa parte. Ah, eu vou fazer um projeto novo. Tá, o que eu preciso fazer? Vou desenhar. E aí, a gente começa a desenvolver esse lado. Nos colocando em situações que a gente desenvolve esse lado. O começo passa um pouco de perrengue, mas aos poucos a gente vai melhorando. Boa. Cris, tá aqui, ó, desse lado. Ó, meu amigo do almoço. Esse, nosso amigo Cris, ó, Cristiano. Boa tarde, eu Boa sou o tarde. Cristiano. Eu queria, Vitória, que você falasse um pouco sobre os desafios que você tem encontrado, porque a gente está falando com uma classe de contadores, onde a questão de RH como um todo, ela é um pouco cheio de paradigmas, né? Eu queria que você conversasse com a gente sobre algumas características que você tem identificado e como você está fazendo para quebrar esses paradigmas do RH como um todo dentro dos escritórios de contabilidade. Perfeito, Cris. Hoje eu tenho clientes da área contábil, não só de São Paulo, mas Rio de Janeiro também. E o principal ponto é mostrar que o RH ele é estratégico. Não importa se você tem um colaborador ou se você tem 50. Então, no caso do recrutamento e seleção, que é uma função do RH, eu te ajudo a contratar a pessoa certa para diminuir a sua rotatividade. Quanto você perde com um funcionário entrando e saindo aí, fazendo admissão e rescisão? Então, eu vou filtrar uma pessoa certa para colocar na tua empresa. Ah, Vitória, eu não preciso de outro processo de RH como avaliação de desempenho. Mas você não está medindo o desempenho dos seus funcionários e está demitindo de forma surpresa. Ele nem sabe que ele não está desempenhando bem. Então, eu sempre tento trazer a parte estratégica. O quanto o meu serviço de RH vai ajudar você a reduzir os seus problemas e ter mais lucratividade. Porque quando a gente age de forma estratégica, cada um aqui é beneficiado porque o custo é menor. Seja por funcionário que passa mais tempo dentro da minha empresa, seja porque quando eu faço uma avaliação de desempenho, eu vou medir se meu funcionário está performando. Se ele não está, a gente vai montar um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, e ele tem um prazo ali para aplicar aquilo. E aí a gente vai medir de novo. Não está desempenhando? Cara, você já foi avisado que você não estava, então o desligamento vai ser certo. Ou a gente pode reverter isso também. O funcionário não está desempenhando, a gente vai medir isso, vai criar um plano de desenvolvimento para aquela pessoa, vai ter feedback e ele vai falar, preciso melhorar, senão eu vou rodar aqui. Então a pessoa se desenvolve também. E então os contadores, né, os donos, eles acabam se beneficiando. Inclusive, é uma dor que eu sinto. As pessoas acham que RH é para empresa grande.
é para empresa com 100, 200 funcionários, 1.000 funcionários, e não é. Você tem 2, 3 pessoas, dá pra gente trabalhar essas 2, 3 pessoas de forma estratégica. E aí eu vou fazer merchan de novo, aí vocês me contratem que eu faço para vocês, porque vocês nem não têm custo com RH dentro da empresa de vocês. Vocês terceirizam, eu faço essa parte. Mas é importante. Então, é uma crença de que RH para empresa grande. Não é. O foco do RH é a estratégia do negócio. Tanto que, por exemplo, eu não tenho tabela de valor fechada hoje. Por quê? Porque cada empresa ela é única e ela tem uma dor específica. Eu trabalho na dor do meu cliente. Eu não tenho tabela de valor pronta. Então, eu acho que é uma das coisas que eu tento mostrar para eles. Vocês trabalham na dor dos seus clientes? Não, né? Sei. Tenho 2 perguntas para te fazer. Vixe Maria. Vamos Duas. Primeiro, todo mundo aqui pode se tornar um líder admirável by Salvador? Sim, Sim? sim. Todo mundo aqui, segunda pergunta. Todo mundo aqui que você está vendo aqui, essas caras bonitinhas dando risadinha, não estão dando risadinha? Deixa eu ver. Tem uns que estão com Alguns sono tão abrindo a boca, cochilando. né? Você me colocou no horário mais difícil, que é depois do Não, almoço. mas aqui a gente levanta a galera aí, não é verdade? Nossa, que animação. Você viu? Nossa. Cadê o show? Oh, né? não tem mais. Ó, toda essa galera aqui pode ter uma equipe de alta performance? Pode. Então, a gente falou vários pontos que é importante. Como eu falei, a sua equipe, nenhum dos seus funcionários vai acordar super motivado para preencher planilha e mandar guia. Não vai. Eu acho que a única época é imposto de renda, né? Que dá mais dinheiro. Aí acho que o pessoal motiva, Aí o né? pessoal Pix. corre, né? Quem são os empresários de contabilidade aqui mesmo? Eu não queria chamar nem a Karina, nem o Carlos aqui, nem o outro Carlos, porque eu já chamei, eles vão ficar, né? Figurinha Minha amiga. marcada já. Quantos funcionários tem lá? Na verdade, eu trabalho, eu e meu marido, na parte de RH. No escritório contábil. Ah, é em outros- concorrente aqui? É. Ah, Aí você me quebra, hein? briga. Tô aqui fazendo merchan. Ó, eu já estou querendo a Pega o estratégia microfone dela para angariar clientes. Eu estou querendo saber. Entendi. Maria, aí você me quebra. Como Tô é aqui que eu fazendo vendo merchan. RH para empresas pequenas, né? Com 1 ou 2 funcionários. É a dificuldade que ela falou quase agora, né? Exatamente. Exatamente. É difícil, É o uma pessoal vê crença como limitante. custo, né? Vamos para outra pessoa, né? Para não dar briga, né? Verdade? Obrigada. Vamos tentar com outra pessoa, né? Senão eu não volto mais, Ai, hein? meu Deus do céu, mano. Cadê? Quem? Oi, boa tarde. Oi. Daniele. Fala seu nome. Daniele. Fica de pé. Ai, meu Deus. Ô, Marta, estamos colocando em prática aqui o negócio, ó. Fica de pé aí, da hora isso aí. Ô, sacanagem. velho. A minha dúvida é que você citou que dá para a gente utilizar esse método para venda dos nossos serviços. Mas, como numa simples conversa inicial eu consigo entender que o meu cliente ele é executor ou ele é analítico? Aí é importante que você entenda os perfis para entender as características, né? Aqui eu trouxe um resumo. Mas do jeito que a pessoa se expressa. Então, ó, eu faço uma reunião com o cliente, eu faço umas perguntas, mas eu sempre marco uma reunião com o cliente. Se eu perceber que eu tô falando, ele já tá meio que apressando e falando, tá, e o resultado final? E tá, como que vai funcionar? Eu já sei que ele é executor, eu vou pro ponto que importa. Se eu já vejo que a reunião tá durando bastante tempo, é porque ele é comunicador, ele vai trazer todos os pontos possíveis. Quando eu dou devolutiva de perfil, às vezes é uma pessoa mais comunicadora. Aí a pessoa me fala assim, ó. Nossa, minha esposa falou que eu era assim? Aí eu sei que ela é comunicadora, ela quer contar a família. Então, é um cliente que ele já vai te perguntar mais dados, ele já vai te perguntar mais números, ele já vai perguntar como é o passo a passo daquele resultado. Ele já pode ser mais analítico, então é importante que você traga realmente dados para ele. Se você vê que é uma pessoa que pergunta, tá, mas como vai ser a rotina? Você tem um prazo para me entregar? Qual é o seu prazo? Quanto tempo demora? Então, é uma pessoa que gosta de planejar. Claro, aqui são alguns exemplos, mas quando a gente conhece, a gente entende do perfil, o jeito que a pessoa se comunica, a gente tem uma noção. Não dá para ter exato, porque a gente só tem exato quando faz testagem, né? E os perfis, eles mudam, eles não são fixos. Claro que a gente tem algumas inclinações de natureza, mas igual ela falou, se a gente desenvolver, eu vou ter um perfil mais equilibrado. Então, mas é uma dica, eu utilizo.
eu sou um perfil mais comunicador. Então, quando o cliente eu vejo que ele é mais assim, eu assumo a reunião. A Rafaela fica só ouvindo. Porque senão ela vai querer ser muito objetiva, a pessoa queria falar um pouquinho. Se é um cliente que eu vejo que já é mais exato, às vezes pode ser até mais ríspido, ele pode ter um perfil mais executor, aí você tem que saber dosar. Mas é uma prática que a gente vem adotando, assim, até na hora de fechar com clientes, que a gente vê que está sendo mais assertivo. Imagina. Muito bom. Palmas para Vitória Reis. Eu quero tirar uma foto. Por favor. Cadê? Deixa eu pegar para você. Tira Peraí. pra mim. Eu vou Vamos pôr no tirar a LinkedIn. foto. Inclusive, quem quiser Sigam- se conectar, Sigam lá no @RHIDP junto. Você viu que eu não errei mais? você tá de parabéns. Muito bom, hein? Eu fiquei a noite toda aquele dia treinando. Coitada. Tira pra mim, por favor. Levantem todo mundo, por favor, pra gente tirar uma Vai foto. bem na pontinha. Vocês vão bem pro...